E se um simples vídeo revelasse a verdade que uma família inteira tentou esconder? E se a pessoa mais invisível dentro de uma casa fosse também a mais corajosa? Hoje você vai conhecer a história de Eunji, uma empregada doméstica coreana que arriscou tudo para proteger alguém que nem era da sua família e acabou transformando vidas. Essa história pode mudar a forma como você enxerga o amor, a dignidade e a memória. Kang Tae-hyun atravessava os corredores luxuosos sede da sua empresa como se o mundo lhe pertencesse. Aos 42 anos, CEO de uma das maiores holdings de tecnologia da Coreia do Sul, tinha construído uma reputação de gênio dos negócios, frio, calculista, imbatível. Para os funcionários, bastava um olhar severo para que todos se calassem. Ele não precisava levantar a voz, sua presença já era um aviso. Na mesa de reuniões, Tae-hyun falava de números e projeções como se fossem a única verdade que importava. Emoções não pagam dividendos. Repetia sempre que alguém ousava apelar ao lado humano de uma decisão. Era meticuloso, quase cruel em suas análises. O lucro, para ele, era a medida absoluta do valor das pessoas. Mas, por trás do vidro fumê de sua cobertura luxuosa em Gangnam, havia outra realidade. Uma mãe frágil, cada vez mais distante do presente, habitava aquele espaço amplo e silencioso. Senhora Kang, uma mulher que outrora comandara jantares elegantes e sorria com a doçura de quem sabia acolher, agora enfrentava o estágio inicial do Alzheimer. Os esquecimentos começavam com pequenas coisas, chaves desaparecidas, panelas esquecidas, no fogo, a dúvida ao olhar o calendário. Tae-hyun, no entanto, via aquilo como um incômodo. Não tinha paciência para as perguntas repetidas, nem para os lapsos de memória. Achava que era algo gerenciável, assim como qualquer problema corporativo. Não percebia, ou não queria perceber, que a doença já havia começado a corroer lentamente o mundo de sua mãe. Era Eunji quem carregava esse peso em silêncio. A empregada doméstica, de 29 anos, era quase invisível dentro daquela casa luxuosa. Tímida, de gestos contidos, raramente trocava mais do que palavras formais com o patrão. Usava sempre roupas simples, sem chamar atenção. Parecia se mover como sombra pelos cômodos, mas seus olhos atentos registravam cada detalhe, cada mudança sutil no comportamento da idosa. Eunji vinha de uma origem humilde. Criada no interior, aprendera desde cedo a valorizar o trabalho árduo e o respeito aos mais velhos. Para ela, cuidar da Sra. Kang não era apenas uma função, era uma missão que levava no coração. Sabia reconhecer os sinais de confusão, sabia quando cantar baixinho uma canção folclórica para acalmar os tremores de ansiedade da idosa. E mesmo sem treinamento formal, fazia isso com uma paciência que beirava a devoção. O contraste entre Tae-hyun e Eunji era gritante. Enquanto ele vivia cercado de reuniões, planilhas e estratégias corporativas, incapaz de olhar para além dos próprios compromissos, ela dedicava sua energia a pequenos gestos que mantinham viva a dignidade da mãe dele. Numa manhã qualquer, esse contraste ficou evidente. Sra. Kang, sentada à mesa do café, olhou para o filho e perguntou: "Você já se apresentou? Quem é você?" O CEO, com a xícara de café à mão e o celular na outra, mal levantou os olhos. Respondeu seco: "Sou seu filho. Já falamos." Disse Eunji, que observava em silêncio, notou a dor nos olhos da idosa, ainda que por segundos. Ajoelhou-se ao lado dela, segurou-lhe a mão e começou a cantarolar uma canção que a senhora costumava cantar em sua juventude. Aos poucos, o semblante da mulher suavizou e um sorriso tímido se formou em seus lábios. Tae-hyun, alheio à cena, já se levantava apressado, dizendo que tinha reunião importante no centro. Não percebeu o que havia acabado de acontecer. Não,
Percebeu que naquele instante não fora ele, o filho de sangue, quem dera conforto à mãe, mas a empregada invisível. Para o mundo corporativo, Tae-hyun era o retrato do sucesso. Para Eun-gi, ele era apenas um homem cego para o essencial. E embora ela jamais ousasse dizer isso em voz alta, seu olhar firme revelava uma verdade. Em meio à frieza das paredes de vidro e ao peso do Alzheimer, havia corações que ainda sabiam amar. Naquela casa, dois universos colidiam diariamente. O do CEO, feito de aço e lucro, e o de Eun-gi, feito de silêncio, cuidado e calor humano. E pouco a pouco, esse contraste estava prestes a se tornar impossível de ignorar. O relógio marcava 7 da manhã, quando Eun-gi entrou silenciosa no quarto da senhora Kang. A luz do sol atravessava as cortinas de seda, iluminando o ambiente com uma suavidade que contrastava com o frio do piso de mármore. A idosa dormia profundamente, mas os sinais de inquietação começaram a aparecer assim que os primeiros raios tocaram seu rosto. Os olhos piscavam, as mãos tremiam levemente, como se buscassem algo que já não lembravam mais. Eun-gi se aproximou com cuidado, colocando uma mão delicada sobre o ombro da senhora. "Bom dia, senhora Kang", disse em voz baixa, tentando transmitir segurança. "Vamos levantar devagar, tá bem?" A rotina matinal era sempre igual, mas cada dia trazia nuances diferentes. Algumas manhãs, a idosa caminhava sozinha até o banheiro. Em outras, esquecia onde estava, repetindo a mesma pergunta várias vezes. Eun-gi sabia que qualquer pressa poderia aumentar a confusão. Por isso, cada movimento era calculado, cada gesto pensado para reduzir o estresse. Enquanto ajudava a mãe de Tae-hyun a vestir-se, Eun-gi falava baixinho, contando pequenas histórias do dia anterior, lembrando-a de momentos agradáveis do passado, uma viagem à praia, o cheiro das flores de primavera, a risada do filho quando era criança. A cada palavra, a senhora mostrava flashes de reconhecimento, pequenos lampejos de memória que a doença tentava apagar. "Eun-gi", murmurou a idosa, ainda confusa. Você é da família?" Eun-gi sorriu com suavidade, apertando a mão dela. "Não, senhora Kang, mas estou aqui para cuidar do seu coração. Sempre que precisar, estarei ao seu lado." Na cozinha, o café da manhã era preparado com atenção. Eun-gi verificava a temperatura do chá, cortava o pão em pequenas fatias e arrumava a mesa com cuidado. Cada detalhe importava. Para ela, alimentar a idosa não era apenas uma questão de nutrição, mas também de amor, de respeito e de paciência. Pequenos gestos, como oferecer o pão em pedaços menores ou preparar a bebida favorita com o cuidado habitual, tinham um impacto maior do que qualquer palavra poderia expressar. Enquanto isso, Tae-hyun se limitava a observar de longe, concentrado em suas ligações de negócios. Para ele, aquele era apenas mais um dia. Não havia espaço para emoção, nem para perceber o esforço silencioso que Eun-gi dedicava à mãe dele. Em sua mente, cuidar da senhora Kang era trabalho de empregada e nada mais, mas Eun-gi não se abalava com a indiferença do CEO. Ela sabia que sua função ia muito além das paredes da casa. Cada canção baixinha que cantava, cada gesto de paciência, cada toque gentil era um fio de humanidade que tecia a segurança e o conforto da idosa. Pequenas vitórias aconteciam todos os dias. Um sorriso recuperado, um momento de lucidez, um olhar de reconhecimento. Em determinado momento, a idosa começou a esquecer os nomes das coisas. Eun-gi, isso... Como chama isso? Apontou para a xícara de chá. É uma xícara, senhora Kang. A que usamos para o chá da manhã, respondeu Eun-gi, com delicadeza, incentivando-a a repetir. Viu? Agora lembra, esses exercícios
Simples faziam parte da rotina de cuidado, quase como pequenas sessões de memória, que ajudavam a manter os neurônios ativos e a mente da idosa conectada à realidade. Eungi aprendia cada dia algo novo sobre paciência, adaptando-se às mudanças do humor e da memória da senhora. Enquanto cantava baixinho uma canção folclórica, a idosa começou a balançar os pés e sorrir, esquecendo por alguns minutos a confusão e o medo. Eungi percebeu o brilho passageiro nos olhos da mulher e respirou fundo. Era nesses momentos que todo o esforço valia a pena. Mesmo assim, havia dias em que a frustração batia à porta. Pequenos incidentes, utensílios esquecidos, crises de confusão, lágrimas inesperadas, testavam a paciência de Eungi, mas ela nunca perdia a calma. Cada desafio era encarado como parte do trabalho, e mais do que isso, como uma oportunidade de demonstrar cuidado genuíno. E enquanto Tae-hyun permanecia alheio ao calor humano que se desenrolava sob seu próprio teto, Eungi continuava firme, lembrando a si mesma que o verdadeiro valor de sua missão não estava no reconhecimento ou na recompensa, mas na dignidade preservada e no amor silencioso que era capaz de oferecer. Naquele lar, a rotina de cuidado de Eungi não era apenas uma obrigação, era a prova viva de que, mesmo nos ambientes mais frios e implacáveis, o calor humano podia florescer. E que a paciência, a atenção e a ternura tinham um poder muito maior do que qualquer riqueza ou status. Enquanto o dia avançava, ela sabia que a rotina se repetiria, mas também sabia que cada momento de ternura que proporcionava à idosa era um fio invisível de esperança, capaz de transformar não apenas a vida da Sra. Kang, mas também a percepção silenciosa de todos ao redor. A sala de estar da mansão estava silenciosa naquela manhã de sábado, mas o ar carregava tensão, como se todos soubessem que algo estava prestes a explodir. Eungi ajustava cuidadosamente a xícara de chá na mesa, enquanto a Sra. Kang observava a paisagem pela janela, alheia à atmosfera pesada. Minutos depois, a porta se abriu com um estrondo e entrou a cunhada de Tae-hyun, Mirai, com seu vestido impecável e expressão impaciente. "Bom dia", disse ela, mas o tom não era cordial. Era afiado, cheio de julgamento. "Não acredito que ainda estamos lidando com isso. Essa situação já deveria ter sido resolvida." Eungi manteve-se em silêncio, segurando firme a mão da idosa. Sentiu uma pontada de indignação. Conhecia Mirai há anos, sabia que cada palavra carregava desprezo. Para ela, cuidar da Sra. Kang era um fardo que deveria ser dividido, mas Mirai não entendia de paciência, apenas de conveniência e status. Tae-hyun, sentado na poltrona de couro, olhava para os dois lados, parcialmente distraído com seu tablet, mas consciente da tensão que crescia a cada segundo. Ele sabia que aquela reunião familiar não seria simples, mas sua indiferença inicial dava espaço para que o confronto se intensificasse. "Precisamos decidir sobre a herança e a responsabilidade do cuidado da mãe", começou Mirai, sem rodeios. "Não podemos mais perder tempo, ela precisa de supervisão, mas ninguém aqui quer se comprometer." A Sra. Kang franziu o senho confusa. "O que vocês estão dizendo?" perguntou, a voz trêmula, sem compreender a gravidade da conversa. Eungi inclinou-se levemente, sussurrando para acalmá-la. "Não se preocupe, Sra. Kang. Estamos apenas conversando sobre algumas coisas da família." Mas Mirai não parecia satisfeita com explicações suaves. Seus olhos lançavam raios de impaciência para Eungi. "E você?" disse, apontando de forma acusatória. "Sempre presente, como se estivesse aqui para controlar tudo. Não é sua função." Eungi respirou, fundo, mantendo a compostura,
Sabia que qualquer reação brusca poderia ser mal interpretada, mas também sentiu uma onda de indignação. Observava a idosa tremendo levemente e a vontade de proteger aquela mulher, que não era apenas sua paciente, mas quase uma figura materna para ela, crescia a cada segundo. Estou aqui apenas para ajudar, disse Eun-ji, a voz firme, mas respeitosa. Não estou assumindo o lugar de ninguém. Apenas faço o que é necessário para garantir que ninguém se machuque. Tae-hyun finalmente levantou os olhos do tablet. Observou a cena e, por um instante, percebeu o contraste gritante entre a frieza de Mirai e a serenidade determinada de Eun-ji. Algo dentro dele despertou, mas ele permaneceu em silêncio, observando. Mirai revirou os olhos e continuou. Vocês estão exagerando. Não precisamos de todo esse cuidado. Minha sogra não precisa de tanta atenção. Alguém está transformando tudo em drama. Eun-ji fechou os punhos levemente, controlando a raiva. Cada pessoa merece respeito, respondeu, com calma. A senhora Kang precisa de cuidados, e ninguém aqui tem o direito de maltratá-la ou ignorá-la. O clima tornou-se ainda mais pesado. Tae-hyun sentiu o peso da responsabilidade se aproximando, algo que ele sempre evitou encarar. Ele percebeu que aquela discussão não era apenas sobre cuidado ou herança, era sobre dignidade, humanidade e amor que se recusava a ser ignorado. Nesse instante, a idosa começou a se levantar com dificuldade, visivelmente assustada com o tom elevado das vozes. Eun-ji colocou-se imediatamente à frente, como um escudo. Fique sentada, senhora Kang. Não se preocupe. A voz era firme, protetora, transmitindo segurança. Mirai avançou um passo, gesticulando de forma impaciente. Você não vai me impedir! Gritou com o rosto vermelho de irritação. Eun-ji permaneceu imóvel, os olhos fixos nos da cunhada. Eu não permitirei que alguém machuque a senhora Kang, disse com uma calma surpreendente para a intensidade do momento. Tae-hyun finalmente se levantou, percebendo que a situação podia sair de controle a qualquer momento, mas ainda assim não interveio de imediato. Algo em seu interior começou a mudar, enquanto observava a coragem silenciosa de Eun-ji e a vulnerabilidade de sua mãe. Ele sentiu, pela primeira vez, a gravidade do que acontecia dentro de sua própria casa. Algo que nenhuma planilha ou reunião jamais poderia revelar. Eun-ji segurava firme as mãos da idosa, cantando baixinho uma canção tradicional, como se cada nota fosse um escudo contra a hostilidade que se aproximava. A tensão se manteve pesada e sufocante, até que um vizinho, que observava discretamente pela janela do apartamento ao lado, pegou o celular e começou a gravar a cena sem que ninguém percebesse. Naquele momento, ninguém sabia que aquela simples gravação seria o estopim de uma transformação que mudaria para sempre a vida de todos na mansão. Nenhum dos presentes imaginava que poucos dias depois o vídeo viralizaria, expondo a verdade sobre coragem, empatia e responsabilidade familiar, despertando atenção nacional para a realidade do Alzheimer e do cuidado humano. Eun-ji continuava, firme, protegendo a idosa, enquanto a tensão atingia seu ápice. Tae-hyun sentia um nó no peito, a consciência despertando lentamente. Mirai, frustrada, finalmente recuou, embora o rancor ainda estampasse seu rosto. Aquele confronto havia mostrado mais do que palavras poderiam descrever. Havia revelado quem realmente se importava. Na manhã seguinte ao incidente, a vida na mansão parecia suspensa em um silêncio estranho. Eun-ji ainda estava ao lado da senhora Kang, ajustando a manta sobre os ombros da idosa, quando o celular de Tae-hyun vibrou insistentemente. Mensagens de colegas, familiares e até de desconhecidos surgiam na tela, todas referindo-se a um vídeo que rapidamente se espalhava pelas redes sociais.
Curioso, Tae-hyun abriu o link, esperando encontrar apenas algum conteúdo trivial, mas o que viu fez seu coração disparar. O vídeo mostrava, com clareza impressionante, Eun-ji posicionando-se entre a idosa e Mirai, protegendo a Sra. Kang com coragem silenciosa. Cada gesto, cada expressão no rosto de Eun-ji transmitia força, compaixão e determinação. A indignação de Mirai e a vulnerabilidade da idosa tornavam o contraste ainda mais evidente. Tae-hyun permaneceu em silêncio, paralisado diante da tela. Pela primeira vez, percebeu que havia subestimado completamente Eun-ji. Não era apenas uma empregada discreta, mas alguém com uma capacidade de empatia e coragem que ele jamais tinha reconhecido. Ele sentiu uma mistura de vergonha e admiração, consciente de que todo o seu mundo corporativo, seus números e estratégias não conseguiam mensurar o valor de um ato de humanidade. Enquanto isso, o vídeo continuava a se espalhar. Comentários se multiplicavam a cada minuto. "Que mulher incrível!", escrevia uma usuária, acompanhada de emojis de aplausos e coração. "Isso é coragem verdadeira", comentava outro, indignado com a agressividade da cunhada. Outros ainda destacavam a importância de cuidar de familiares com Alzheimer. "A doença apaga memórias, mas não a dignidade", refletia um internauta. No escritório, os telefones tocavam incessantemente. Jornalistas, blogueiros e canais de televisão queriam entrevistas, detalhes, reações. O vídeo se tornara um fenômeno nacional em poucas horas, transformando a história de Eun-ji em símbolo de coragem e compaixão. Tae-hyun, ainda em silêncio, sentiu o peso da responsabilidade. Ele havia negligenciado sua mãe por anos, ocupado demais com trabalho e ego, enquanto alguém cuidava dela com um amor que ele ainda não conseguia medir. A percepção do erro o atingiu com força. Era a primeira vez que sentiu que precisava agir, não apenas como CEO, mas como filho. Eun-ji, consciente do impacto do vídeo, manteve-se humilde. Ela não procurava fama, não esperava aplausos. Seu único objetivo sempre fora proteger a Sra. Kang, garantir segurança e conforto. Mas agora, com a visibilidade repentina, a atenção do público, ela começou a perceber que sua dedicação silenciosa poderia inspirar outras pessoas a tratarem seus entes queridos com mais empatia. Enquanto o mundo online reagia, Tae-hyun se aproximou discretamente. "Eun-ji", disse a voz baixa, quase hesitante. Eu não sabia." Ela olhou para ele, mantendo a postura calma, mas com uma intensidade que exigia sinceridade. "Sabe agora, Sr. Kang?" A resposta era simples, direta, mas carregada de verdade. O CEO suspirou profundamente, percebendo que precisava mudar. Aquele vídeo não era apenas uma denúncia do comportamento da família, mas uma lição sobre responsabilidade, empatia e humanidade. Ele sabia que, a partir daquele momento, sua relação com a mãe e com Eun-ji jamais seria a mesma. Na internet, as reações continuavam. Pessoas comentavam sobre a coragem de proteger alguém que não é da família biológica. "Não precisa ser parente para amar como se fosse", dizia um comentário que rapidamente se tornou um dos mais curtidos. Organizações de apoio a cuidadores de idosos e pacientes com Alzheimer começaram a compartilhar o vídeo, promovendo discussões sobre práticas de cuidado e respeito. Enquanto isso, Tae-hyun, ainda absorvendo a intensidade do que havia assistido, começou a refletir sobre sua própria vida. Ele havia vivido anos sem perceber a importância de pequenos gestos, de atenção cotidiana, de presença genuína. Agora, vendo Eun-ji agir com dedicação e coragem, sentiu uma necessidade urgente de se transformar. Eun-ji continuava a cantar, baixinho para a idosa, sua presença transmitindo segurança e calma. Para o público que assistia ao vídeo, cada gesto parecia contar uma história maior.
a história de quem se importa de verdade, mesmo sem esperar recompensa, mesmo invisível. Para muitos, a virada, no entanto, ainda estava por vir. Tae-hyun percebeu que aquele era apenas o início. Se quisesse realmente mudar, teria que assumir responsabilidades, enfrentar sua família e aprender a cuidar da própria mãe de forma ativa. Ele sentiu uma determinação inédita crescer dentro de si. Um desejo de transformar reconhecimento em ação, emoção em mudança real. O vídeo havia viralizado, mas seu impacto não estava apenas no número de visualizações. Estava no que despertava dentro das pessoas. Empatia, consciência e a lembrança de que cuidar de alguém é um ato de coragem, dedicação e amor. Naquele dia, Tae-hyun compreendeu a diferença entre ser CEO de uma empresa e ser filho de alguém que precisa de atenção e carinho. Observou Eun-gi, agora reconhecendo a força que sempre esteve diante dele, e sentiu uma mistura de respeito e gratidão. Pela primeira vez, percebeu que a verdadeira liderança não se limita ao escritório. Ela começa em casa, com pequenos atos de cuidado, paciência e coragem. O vídeo, que havia começado como um registro acidental de um momento de tensão, agora se tornava símbolo de transformação, não apenas da família Kang, mas de todos que assistiam e se inspiravam na coragem de Eun-gi. E assim, a empregada invisível finalmente ganhava o reconhecimento que jamais buscou, e o CEO frio começava a perceber que o coração humano tinha valor muito além do que qualquer planilha poderia medir. Enquanto o vídeo viralizava e Tae-hyun tentava processar tudo, Eun-gi permanecia calma ao lado da Sra. Kang. Mas, por trás daquela serenidade, existia uma história que poucos conheciam. Uma história de noites em claro, sacrifícios silenciosos e dor transformada em coragem. Eun-gi crescera em uma pequena cidade no interior da Coreia do Sul. Seu pai havia desenvolvido Alzheimer quando ela ainda era adolescente. As memórias dele começaram a se apagar lentamente. Os nomes dos vizinhos, os compromissos do dia a dia, até lembranças de momentos familiares se tornaram fragmentos confusos. Ela assistiu de perto a dificuldade de cuidar de alguém que não reconhecia mais o próprio rosto, enfrentando noites de preocupação, lágrimas silenciosas e frustração. Naqueles anos difíceis, Eun-gi aprendeu algo fundamental. Cuidar de alguém com Alzheimer não era apenas alimentar, vestir ou medicar. Era entender a pessoa por trás da confusão, encontrar formas de confortar, de restabelecer segurança, mesmo que momentaneamente. Cada sorriso recuperado, cada lampejo de lucidez era uma pequena vitória, uma demonstração de amor que transcendia laços sanguíneos. Quando decidiu se mudar para Seul e trabalhar na mansão de Tae-hyun, Eun-gi levou consigo essa experiência. Ela sabia que a Sra. Kang precisava de alguém que enxergasse além da doença, alguém capaz de perceber os sinais de ansiedade, os pequenos esquecimentos e os momentos de confusão. E, mais do que isso, alguém que tivesse paciência suficiente para transformar cuidado em confiança. Enquanto ajustava a almofada atrás das costas da idosa, Eun-gi lembrava das noites em que seu pai não a reconhecia. Ela havia cantado baixinho, contado histórias e segurado sua mão até que o sono chegasse. A experiência a moldara, ensinando que cada paciente com Alzheimer exige atenção, presença e empatia genuína. Eun-gi, murmurou a senhora, Kang ainda confusa, tocando suavemente o rosto da jovem. Você sempre esteve aqui. Eun-gi sorriu com delicadeza, pressionando a mão da idosa contra a própria. Sempre, Sra. Kang. Não se preocupe, estou aqui. Naquele momento, os flashbacks invadiram a mente de Eun-gi. O pai se perdendo no quintal, chorando de medo, a avó ajudando-a a encontrar maneiras de acalmar os episódios de confusão.
As noites em que ela, exausta, permanecia acordada apenas para garantir que ele não se machucasse. Cada lembrança fortalecia sua convicção. A empatia não é opcional quando se trata de cuidar de alguém que depende completamente de nós. Enquanto o vídeo continuava viralizando, Eunji refletia sobre a injustiça que enfrentara em sua própria família. Ela havia sido acusada de negligência, criticada por decisões que tomava em nome do cuidado, julgada por quem não entendia a complexidade de lidar com Alzheimer. Aquela acusação de descaso, mesmo sendo injusta, havia transformado sua determinação. Ela sabia que a verdadeira força não vinha de aplausos, mas da consciência de que cada gesto contava. "É difícil, Eunji", disse a senhora Kang, tocando seu braço. "Mas você faz tudo parecer fácil." Eunji riu suavemente, tentando esconder a emoção. "Não é fácil, senhora Kang, mas o amor nos dá força. A doença pode apagar memórias, mas não apaga cuidado, atenção ou carinho. Cada momento que passamos juntos é importante, e cada gesto de paciência faz diferença." Enquanto isso, Tae-hyun observava à distância, percebendo pela primeira vez a profundidade do compromisso de Eunji. Ele viu nos olhos dela a experiência acumulada, a força silenciosa de quem havia vivido e aprendido a lidar com o Alzheimer antes mesmo de entrar em sua casa. Algo dentro dele mudou. Uma admiração profunda começou a surgir, acompanhada de vergonha por anos de indiferença. Eunji, percebendo a presença dele, não desviou o olhar. Havia algo de firme, mas acolhedor, na maneira como conduzia cada ação, cada palavra. Ela sabia que Tae-hyun precisava entender, não apenas assistir. Precisava vivenciar, sentir, reconhecer que cuidado exige empatia, paciência e coragem. Em seu íntimo, Eunji compreendia a importância de educar não apenas a família, mas o público que assistiria ao vídeo. Alzheimer não é apenas esquecimento. É uma doença que afeta emoções, memória e autonomia, exigindo compreensão, sensibilidade e atenção constantes. Cada gesto seu se tornava uma lição silenciosa sobre como lidar com pacientes, respeitando-os e mantendo sua dignidade intacta. "Você sabe, Eunji", disse a idosa, segurando sua mão com firmeza. "Eu sinto que posso confiar em você, que você me entende." Eunji sorriu, sentindo lágrimas contidas ameaçarem cair. "Sempre, senhora Kang, sempre estarei aqui." Naquele instante, Tae-hyun percebeu que aquela empatia não podia ser comprada, ensinada ou adquirida em um curso de negócios. Era resultado de vivência, dor, sacrifício e amor silencioso. Ele finalmente compreendeu que o verdadeiro valor de Eunji não estava apenas na coragem exibida no vídeo viral, mas na vida inteira de dedicação que ela carregava consigo. O vídeo, que se espalhava rapidamente pelas redes, agora ganhava uma camada ainda mais profunda de significado. Para o público, era apenas um registro de coragem. Para Tae-hyun, era a revelação de um segredo que transformava sua percepção. Eunji não era apenas uma empregada invisível, mas alguém capaz de ensinar sobre amor, paciência e humanidade de uma forma que ele jamais aprendera sozinho. Enquanto a senhora Kang descansava, segura nos braços de Eunji, a jovem refletia sobre sua missão. Não era apenas cuidar, mas também mostrar que cada paciente merece atenção, cada gesto importa, e que a força verdadeira está na paciência e no coração. E naquele momento, silenciosamente, Eunji prometeu a si mesma que continuaria lutando por cada momento de dignidade, cada sorriso recuperado e cada lampejo de lucidez, sabendo que seu cuidado fazia diferença, não apenas para a idosa, mas para todos que pudessem aprender com sua coragem.
Na manhã seguinte, a mansão parecia diferente. A luz suave do sol atravessava as cortinas, iluminando o piso de madeira com uma tonalidade dourada. Mas o que realmente havia mudado era o ar dentro da casa. Tae-hyun, que antes se limitava a observar, de longe, agora sentia uma inquietação diferente. Era como se o vídeo que viralizara tivesse despertado nele uma urgência inédita de agir. Ele entrou silenciosamente na sala, onde Eun-gi já preparava o café da manhã para a mãe. A idosa, ainda sonolenta, murmurava palavras desconexas, os olhos confusos se voltando para cada movimento de Eun-gi. Mas dessa vez, Tae-hyun não ficou parado. Eun-gi, me ensine, disse ele, a voz baixa, carregada de hesitação. Quero aprender a cuidar dela, de verdade. Eun-gi parou, surpresa, mas não demonstrou choque. Havia esperado por esse momento, mesmo sabendo que poderia levar tempo. Ah, claro, Sr. Kang, respondeu, com um sorriso calmo. O primeiro passo é observar, ouvir e aprender. Cada gesto importa. Tae-hyun se aproximou da mãe, tentando imitá-la em pequenos detalhes. Ajustar a manta, oferecer a xícara de chá, falar com paciência. No início, suas mãos eram desajeitadas, seus movimentos mecânicos. A idosa piscava, confusa, mas Eun-gi o guiava com delicadeza, corrigindo a postura, sugerindo palavras suaves, explicando como cada gesto transmitia segurança e conforto. Ela pode se assustar facilmente, explicou Eun-gi, inclinando-se para ajustar a posição do travesseiro. Então, fale sempre com calma, como se cada palavra fosse um abraço. Tae-hyun respirou fundo, sentindo pela primeira vez a responsabilidade real de cuidar de alguém que depende completamente de sua atenção. Cada pequeno sucesso, um sorriso da mãe, um lampejo de reconhecimento nos olhos dela, parecia carregar uma energia transformadora. A senhora Kang, sentindo a presença atenta do filho, começou a reagir de forma inesperada. Tae-hyun, murmurou, os olhos marejados, você está aqui. Ele sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, o CEO, arrogante e distante, sentiu o peso da vulnerabilidade de sua mãe. Segurou sua mão com cuidado, lembrando-se das instruções de Eun-gi. Cada toque transmite segurança, cada palavra é um gesto de amor. Enquanto o dia avançava, Tae-hyun começou a integrar os ensinamentos de Eun-gi à rotina. Aprendeu a preparar o chá, cantar baixinho para acalmar crises de ansiedade, observar sinais de confusão e responder com paciência. Cada pequeno gesto antes desprezado agora se tornava uma oportunidade de conexão e cuidado. Eun-gi, por sua vez, guiava cada passo com delicadeza. Ela não apenas ensinava a técnica, mas transmitia sua própria experiência. Noites em claro, sacrifícios, paciência infinita e amor silencioso. Tae-hyun absorvia cada ensinamento com atenção, percebendo que a verdadeira liderança, seja na empresa ou na família, exigia empatia, coragem e responsabilidade. Em determinado momento, a idosa teve um lampejo de lucidez. Seus olhos se iluminaram, ela sorriu e murmurou. Tae-hyun, meu filho. O coração do CEO disparou. Um misto de emoção, arrependimento e alegria tomou conta dele. Ele entendeu naquele instante que cada pequeno gesto de cuidado era mais poderoso do que qualquer decisão empresarial, que a paciência e o amor poderiam superar anos de frieza e negligência. Eu estou aqui, mãe, disse ele, com a voz firme, segurando suas mãos. Sempre estarei aqui. Um dia observava a cena, silenciosa, mas satisfeita. Seu papel não era brilhar sob os holofotes, mas guiar Tae-hyun na transformação que ele precisava vivenciar. Ela sabia que aquele era apenas o começo, mas que a mudança
verdadeira só aconteceria se ele se comprometesse de coração. Ao longo das semanas seguintes, Tae-hyun se envolveu cada vez mais. Começou a ajustar a rotina diária da mãe, a antecipar necessidades, a reconhecer sinais de confusão e a agir com paciência. Ele passou a cantar baixinho para acalmá-la, a ler livros que despertavam memórias, a ouvir histórias do passado compartilhadas por Eun-gi, aprendendo que cada gesto de atenção fortalecia o vínculo e proporcionava conforto. A transformação não era apenas externa. Internamente, Tae-hyun começou a perceber que sua vida corporativa, embora importante, não substituía a conexão humana. Cada momento passado com a mãe e com Eun-gi ensinava-lhe lições de humildade, empatia e responsabilidade. Ele compreendeu que cuidar de alguém não era uma tarefa simples ou mecânica, mas uma experiência emocional profunda, capaz de moldar caráter e fortalecer vínculos. Um dia, enquanto ajudava a mãe a se sentar no sofá, a idosa segurou sua mão com firmeza e disse, quase sussurrando, "Tae-hyun, sinto que você mudou." Ele sorriu emocionado, sentindo lágrimas ameaçarem cair. "Estou aprendendo, mãe. Estou aprendendo com o Eun-gi", respondeu com sinceridade. A presença de Eun-gi continuava silenciosa, mas vital. Cada conselho, cada orientação, cada gesto protetor ajudava a moldar não apenas a rotina de cuidados, mas a própria percepção de Tae-hyun sobre família, empatia e amor. Ele começava a compreender que a verdadeira transformação não estava apenas no reconhecimento público do vídeo viral, mas na mudança de atitudes, no cuidado diário e no respeito à dignidade da mãe. Naquele momento, a mansão parecia diferente. Não eram apenas os móveis ou a luz do sol que haviam mudado, mas o ambiente emocional. A tensão deu lugar à conexão. A indiferença cedeu espaço à empatia, e a frieza foi substituída por calor humano genuíno. Tae-hyun finalmente entendia que ser CEO de uma família, assim como de uma empresa, exigia atenção, paciência e coragem para assumir responsabilidades. E assim, guiado por Eun-gi, ele começava a trilhar o caminho da verdadeira transformação. Uma transformação que não apenas mudaria sua relação com a mãe, mas também prepararia o terreno para enfrentar a família, confrontar injustiças e reconhecer o valor de quem, até então, fora invisível aos seus olhos. O vídeo, que viralizara dias antes, continuava a repercutir nas redes sociais. Mas dentro da mansão, a tensão atingia seu ápice. Mirai, a cunhada, ainda ressentida, não aceitava a repercussão do incidente. Para ela, tudo não passava de uma humilhação pública, e a presença de Tae-hyun ao lado de Eun-gi, cada vez mais evidente, só aumentava seu ódio. Tae-hyun, entretanto, sentia que não podia mais se calar. Ele havia aprendido, através dos gestos silenciosos de Eun-gi, que o cuidado, a empatia e a coragem não deveriam ser ignorados nem desvalorizados. Era hora de agir, de confrontar a família e estabelecer limites claros. "Chega", disse Tae-hyun, a voz firme ecoando pela sala de jantar. Todos os presentes se entreolharam, surpresos com a determinação incomum do CEO. "Não vou mais permitir que alguém trate minha mãe ou Eun-gi com desrespeito." Mirai, visivelmente irritada, abriu a boca para protestar, mas ele continuou, sem hesitar. O vídeo que circula online não é apenas sobre uma empregada defendendo uma idosa. É sobre coragem, humanidade e responsabilidade. Eun-gi fez o que vocês, como família, deveriam ter feito há muito tempo. E agora, vou deixar claro, quem não respeitar isso enfrentará consequências. O silêncio tomou conta da sala. Tae-hyun mantinha o olhar firme, mas dentro dele uma mistura de emoção e determinação guiava cada palavra. Ele sabia que precisava
Transformar raiva em justiça, indignação em ação. Vocês sempre se preocuparam apenas com herança, status e aparências. Continuou, mas a verdadeira responsabilidade é cuidar de quem depende de nós. Minha mãe precisa de atenção, paciência e amor, e Eun-gi demonstrou isso com mais dignidade do que qualquer um de vocês. Mirai tentou interromper, mas Tae-hyun não deu espaço. Não vou permitir que manipulem, intimidem ou menosprezem quem dedica sua vida a cuidar de quem precisa. Eun-gi ficará aqui pelo tempo que for necessário, e qualquer tentativa de prejudicá-la será considerada inaceitável. O confronto foi intenso, mas Tae-hyun manteve o controle. Ele não apenas defendia Eun-gi, mas também tomava uma posição firme contra a negligência e a crueldade que havia presenciado. A família, percebendo que não poderia intimidar o CEO, começou a recuar. Além disso, continuou Tae-hyun, sua voz carregada de emoção, vou transformar esta experiência em algo maior. Vou financiar um projeto de conscientização sobre Alzheimer, para que outras famílias aprendam que cuidar de alguém com esta doença exige paciência, empatia e coragem. Eun-gi será parte fundamental desse projeto, porque ela mostrou o que significa cuidar de verdade. O impacto das palavras de Tae-hyun era palpável. Eun-gi, silenciosa, sentiu uma mistura de surpresa e gratidão. Ela não buscava reconhecimento, mas ver que sua dedicação agora era respeitada publicamente trouxe um alívio silencioso e profundo. Mirai, derrotada, recuou completamente. A indignação deu lugar à resignação, e a família percebeu que a autoridade e a determinação de Tae-hyun não poderiam ser desafiadas. Ele não apenas defendia Eun-gi, mas estabelecia uma nova dinâmica. Respeito, cuidado e responsabilidade seriam os valores inegociáveis dentro daquela casa. Enquanto isso, Eun-gi voltou a atenção para a Sra. Kang, que observava a cena com olhos marejados. Eu sabia que vocês dois, disse a idosa, olhando para Tae-hyun e Eun-gi, fariam algo certo. Tae-hyun se aproximou, segurando a mão da mãe com firmeza. Agora, mãe, vamos garantir que você seja tratada com amor e dignidade, sempre. O vídeo viralizado, que inicialmente gerava comoção online, agora refletia mudanças concretas dentro da família. Comentários nas redes sociais celebravam a postura firme do CEO e a coragem de Eun-gi, enquanto outros compartilhavam experiências pessoais, inspirados a agir com mais empatia em suas próprias famílias. A decisão de Tae-hyun de apoiar Eun-gi publicamente e de enfrentar sua família não apenas restaurava a dignidade da empregada, mas também enviava uma mensagem poderosa. Coragem, empatia e cuidado verdadeiro merecem reconhecimento, e aqueles que negligenciam o próximo devem ser responsabilizados. No final do dia, a mansão parecia mais leve. O clima de tensão havia sido substituído por respeito e uma sensação de justiça. Tae-hyun e Eun-gi, lado a lado, compreenderam que aquele momento representava uma virada, não apenas em suas vidas, mas na maneira como a sociedade poderia enxergar o cuidado, o respeito e a humanidade. E assim, com coragem, determinação e empatia, a história que começou com um simples vídeo viral transformou-se em um marco de justiça, compaixão e mudança real. Eun-gi finalmente recebia o reconhecimento que merecia, e Tae-hyun experimentava a força de liderar não apenas com decisões empresariais, mas com coração, coragem e humanidade. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.